Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Deixa eu só me ajustar aqui. Nós vamos fazer uma breve meditação numa passagem do Evangelho de Lucas. Uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é muito bom estarmos na presença de Deus. Aqui é o lugar onde o Senhor nos treina, né? Onde o Senhor nos fortalece. Onde, em um culto coletivo, o Espírito de Deus tem a liberdade para se mover no meio da sua igreja. Que Ele possa ter essa liberdade em nossas vidas, em nosso meio, seja sempre feita. Obrigado. Aleluia. Seja sempre feita a vontade do Senhor. Amém. Queridos, vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Nós vamos ler apenas um versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, eis aqui, Senhor, a tua santa palavra, Amém. e eis-nos, Senhor, aqui diante de ti. Amém. Tu és aquele que nos sonda, que nos conhece, Amém. tu sabes o que precisamos, o que necessitamos. Como já foi orado, Senhor, o que nós queremos é ouvir, Senhor, a tua voz, Pai. Amém. Porque a tua voz é que verdadeiramente nos alimenta, Senhor. Amém. Nos transforma, nos edifica, nos corrige. Então, Pai, por misericórdia, nosso Abba, o nome do teu Filho amado nós te pedimos, fala conosco, Abba, Amém. em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, eu nesta noite fiz questão de ler apenas um versículo do Evangelho de Lucas, o capítulo 11, verso 1. E desse versículo aqui existem algumas coisas que chamam a atenção. Acredito que por aquilo que nós lemos, os irmãos já deram para entender qual é o tema da mensagem, né? Por onde nós iremos caminhar, se Deus quiser, Aleluia. nesta noite. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o Senhor está falando aqui, Lucas está narrando, na verdade, um episódio da vida do Senhor junto aos seus discípulos, e ele faz questão de narrar que em certa feita estava Jesus orando. Em que lugar? Não importa, qualquer lugar, né? Como o Senhor falou para aquela mulher samaritana, né? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais em Jerusalém, não mais no Monte Gerizim, não, né? A adoração, e podemos transpor isso também, tomar por empréstimo essa verdade espiritual para a oração. Então o lugar, irmãos, não importa, até porque o apóstolo Paulo também, ele endossa, né, essa verdade, quando ele escreve lá a carta aos Tessalonicenses, dizendo: orai sem cessar. Então, na mentalidade da antiga aliança, o templo era um local extremamente importante, tá? Para se orar, porque era no templo que Deus habitava, no templo a glória de Deus se fazia presente,
no templo, até certo ponto da história, a Arca de Deus habitou ali, no Santo dos Santos, né, no Kodesh HaKodesh, né, lá no Santo dos Santos. E essa mentalidade, né, de adoração, de oração em um lugar, né, ela ficou muito enraizada na mentalidade do povo. Só que quando nós começamos a mergulhar nos ensinamentos do Senhor e começamos a mergulhar nas páginas da Bíblia, nós vamos percebendo que o Senhor agora não está mais restrito a um lugar, eu digo em termos de geografia, um ponto geográfico na terra. Agora todo lugar é propício para se orar. Todo lugar agora é propício para se adorar. Não mais do templo em Jerusalém, que hoje em nossos dias não existe, deve voltar a existir, mas hoje não existe. E mesmo que venha existir, não mais no templo, não mais no Monte Gerizim, onde estava aquele poço de Jacó, onde os samaritanos adoravam. Mas não se trata mais de lugar geográfico, não se trata mais de um espaço geográfico, agora se trata de espírito. Se trata agora de uma realidade espiritual. Então, quando Lucas ele vai relatar esse episódio, ele enfatiza o seguinte, que certa feita ele não se preocupa nem em situar no tempo e no espaço quando foi que esse episódio aconteceu. Aconteceu em algum momento, de certa feita. Ele não está situando nem no tempo nem no espaço. Foi em algum ponto da história, da caminhada do Senhor, após o seu batismo, quando ele já tinha os seus discípulos, que isso aconteceu. E ele diz, de certa feita estava Jesus orando, né? Então isso chama a atenção do evangelista Lucas. E certamente, irmãos, isso também, esse fato também chamou a atenção da pessoa, do irmão ou da irmã que relatou este acontecimento para Lucas. Porque Lucas não fez parte dos 12. Lucas foi alguém evangelizado por Paulo, né? E foi salvo e se juntou ao ministério de Paulo. E Lucas foi encarregado de realizar uma biografia da vida de Jesus e encaminha para Teófilo, e depois ele faz o levantamento histórico que está registrado no livro de Atos. Então, para Lucas escrever o seu evangelho, Lucas fez um trabalho científico investigativo. Ele saiu entrevistando as testemunhas oculares, testemunhas que viram, testemunhas que andaram com Jesus, pessoas que caminharam com Jesus, pessoas que tocaram no Senhor, pessoas que conviveram lado a lado com o Mestre. E certamente esse fato foi algo tão marcante que também marcou a vida desta pessoa que relata a Lucas este acontecimento. Então Jesus estava, irmãos, fazendo o que? Estava orando. E veja você que, voltando um pouco àquilo que nós já dissemos, orando em certo lugar, né? Não está mais restrito agora a um local sagrado, né? Mas agora o movimento ele acontece em Jesus, ele passa a acontecer no Espírito, na realidade espiritual. E é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus estava em certo lugar, de uma certa feita, e ele estava orando. É interessante que quando ele orava, os seus discípulos paravam para ouvir a sua oração. Agora imagine você, irmãos, o que é, ou quão maravilhoso é escutar a oração de Jesus. Imagine você o privilégio que aqueles 12 que andaram com ele não tiveram em ver o próprio Mestre, o verdadeiro, o que era unigênito, o primogênito, Filho de Deus, falando com seu Pai. Imagine você, né? Que privilégio tremendo.
Que honra você parar para ouvir Jesus orar. Irmãos, quando alguém que tem intimidade com Deus, quando alguém que tem a graça de Deus na sua vida, que tem peso espiritual, que tem glória na sua vida, ela ora. Se nós estamos na mesma sintonia, nós também sentimos. Agora imagine você, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador orando. Irmãos, isso certamente chamou a atenção dos seus discípulos. Certamente eles devem ter ficado maravilhados com aquele episódio. Eles ficaram tão interessados nesta oração, nesta forma de orar, que quando o Senhor termina, um dos seus discípulos lhe faz um pedido. É interessante que esse discípulo, ao qual Lucas não menciona o nome, ele não pede ouro, não pede prata, não pede riqueza, não pede nem mesmo sabedoria, não pede fama, não pede glória, não pede cura, não pede libertação, mas ele faz um pedido ao Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, talvez uma das petições mais importantes de todo o Novo Testamento. Senhor, é como eu vou aqui, como é que eu poderia dizer? Não é bem uma paráfrase, mas a palavra me fugiu. Mas é como se aqueles discípulos estivessem tão maravilhados com aquela oração que eles estavam escutando, e eles queriam dizer para Jesus: Senhor, nos ensina a orar dessa forma que o Senhor ora. Nos ensina a orar como o Senhor ora. E para poder enfatizar essa relação, aquele discípulo sabiamente faz uma correlação com João Batista. E é sabido que na história, irmãos, que na história e que na cultura religiosa de Israel, os rabinos tinham o costume de ensinar aos seus discípulos a orar, nem que fosse uma frase simples. Eles ensinavam aos seus discípulos, e aquele discípulo chega para o Senhor e diz: Senhor, nos ensina a orar desta forma, deste jeito, como o Senhor ora. Assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Irmãos, diante de uma petição como essa, você acha que o Senhor diria não? Se foi precisamente para isso que ele veio, para restaurar a comunhão da raça humana com o Pai. Então esse pedido, ele teve a sua resposta de imediato. Senhor, nos ensina a orar. E o texto diz: então ele os ensinou. Não tem como nós pedirmos algo que é segundo a vontade de Deus e ele nos negar, irmãos. Quando o nosso coração está sintonizado com o coração do nosso Abba, com o coração do nosso Deus, com o coração do nosso Mestre, e quando nós pedimos algo que é de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável dele, não tem como ele nos dizer não. Então, irmãos, quando esse discípulo pede, faz esta petição, o Senhor Jesus de imediato, conforme Lucas aqui registra, então ele fez o quê? Ele os ensinou. Não poderia, irmão, ser diferente. Foi precisamente para isso que ele veio. Ele veio para quebrar aquela carga religiosa, de toda aquela religiosidade mal interpretada, uma má interpretação da Torá, que causava um peso tremendo nas pessoas e que as deixavam reféns da religião. E ele veio para trazer a realidade, irmãos. Ele veio para manifestar a realidade, essa nova realidade,
agora nos está acessível. Nós podemos orar. Amém. Glória a Deus. Nós podemos nos achegar ao Pai. E quando o Senhor Jesus ensina a orar, irmãos, foi uma bomba atômica, uma bomba nuclear, uma bomba de hidrogênio, não sei dizer qual a mais poderosa. Mas ele já começa a oração dizendo: Abba. Ou no grego, pater, né? Abba. E quer dizer o que, irmãos? Paizinho. Então ele já ensina, já começa ensinando a chamarmos o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus ao qual todos os seres devem adorar, prestar reverência, obediência, prestar todo o seu amor, a chamar a esse Deus Todo-Poderoso de Abba, de Paizinho. Essa palavra Abba, ela é uma palavra do aramaico, e ela tem uma conotação, irmãos, ela tem uma conotação de carinho, de ternura. Você sabe quem é que usa essa palavra Abba hoje lá em Israel? As crianças. Glória a Deus. As crianças chamam seu pai, a palavra pai é Av. Daí vem Abraão, né? Pai de multidão. Né? Mas quando uma criança, na sua tenra idade, na sua inocência, no seu amor, no seu carinho, na sua pureza, abre a boca e fala Abba, o coração do pai não resiste. Certa vez um homem de Deus estava lá no muro das lamentações, e ele, salvo em Jesus, salvo em Yeshua, foi orar ali. Não é nada demais. Foi orar. E ele ficou prestando atenção. Depois que ele orou, ele prestou atenção em um pai, em um homem, com o seu filho pequeno. E aí o pai estava ali diante do muro, orando, se movimentando, e a criança começou a caminhar, até que teve um momento que a criança se perdeu, mas o pai sabia onde ela estava. E o menino ficou perdido ali, o pai orando, até que chegou o momento em que o menino entrou em desespero e falou Abba. O pai reconheceu a voz do seu filho, parou o que estava fazendo, foi, pegou o garoto, colocou no colo e continuou orando. Né? Então essa palavra que o Senhor Jesus nos ensina, Abba, ela quebra todos os paradigmas, né, que nos afastam dessa comunhão com o Senhor, porque isso denota, irmãos, intimidade. Isso denota um Deus que quer intimidade com a sua criação. E quando nós oramos a Ele, chamando-o de Pai, chamando-o de Abba, nós estamos dizendo para Ele, ou estamos reconhecendo que nós somos seus filhinhos. E o nosso Abba, ele tem um desejo de cuidar dos seus filhos. Qual é o pai que não quer cuidar da sua cria? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Abba, o vosso Pai celestial. Quanto mais, irmãos. Às vezes algumas pessoas têm medo de Deus, têm medo de se aproximar, porque viram nos homens a figura de um Deus rancoroso, de um Deus raivoso, de um Deus inacessível. Mas se essa pessoa se voltar para as Escrituras, se voltar para o Evangelho, se voltar para a vida de Jesus, para os ensinamentos do Senhor, ele verá que o Abba está disponível, que o nosso Pai está com o coração dilatado para poder atender às orações, para poder abraçar. E é interessante, irmãos, que Jesus ensina: Abba, santificado seja o teu nome. Irmãos, na nossa cultura, essa palavra nome, ela talvez não tenha muita coisa, né?
Por nome nós entendemos como aquilo pelo qual algo ou alguém é chamado. Mas na cultura oriental, o nome não é somente um vocativo, algo pelo qual alguém é chamado. Não é somente isso. Mas o nome denota, ele traz em si toda uma carga, todo um peso. O nome manifesta a essência e o caráter da pessoa. Então, quando Jesus fala, santificado seja o teu nome, Jesus está colocando nesta palavra, nome em hebraico, Shem, todo o caráter, toda a natureza divina. Então, santificado seja o Senhor integralmente. Então, irmãos, a forma como o Senhor nos ensina a orar, irmãos, ela é libertadora. Não é à toa que no coração daquele discípulo que observava o seu mestre, surgiu esse anseio. Quando ele vê alguém diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto antes, diferente dos rabinos, diferente dos escribas, diferente dos sacerdotes, dos doutores da lei, orando como este homem ora, ele faz esse pedido: Mestre, Senhor, nos ensina a orar. Certamente, irmãos, esse é um clamor que não deve faltar na igreja do século 21. Yeshua, Jesus, mestre, rabino, ele é o rabino, mestre, professor, meu pastor, me ensina a orar. E ele está disposto a te ensinar a orar. Ele está disposto a te ensinar como se achegar ao Pai, como orar. E nós vemos isso muito claramente, porque ele não titubeou diante daquele pedido. Lucas relata, então, ele os ensinou. Se você acha que você não sabe orar, que a sua oração agora se criou um termo que, sinceramente, é um termo ridículo, oração forte, não existe isso, irmãos. Isso é ridículo, de uma infantilidade terrível. Se você acha, entre aspas, que a sua oração não é forte, dobre os joelhos, pede ao mestre. Irmãos, Jesus está vivo, amém? O Senhor está vivo, ressurreto. Jesus não está morto, nós podemos falar com Ele, nós podemos nos comunicar com Ele, Ele pode nos ensinar, Ele pode nos guiar, Ele pode nos dar a melhor direção para todas as coisas, basta apenas que nos acheguemos a Ele. Ensina-nos a orar. Irmãos, eu tenho para mim que esse clamor não é simplesmente um clamor de uma alma, mas é o clamor mais profundo de um espírito sedento, de alguém que verdadeiramente anseia, de alguém que verdadeiramente almeja entrar nas realidades espirituais, entrar nas regiões celestes, ou como está escrito lá em Hebreus, entrar no Santo dos Santos, por meio do sangue de Jesus, é claro, entrar na presença de Deus e ter comunhão com Ele. Aquele discípulo, irmãos, depois da oração do Senhor, poderia ter pedido uma infinitude de coisas. Ele poderia ter pedido muitas coisas. Mestre, já que o Senhor está orando, o Senhor está falando com o Pai,
Fala com o pai que eu estou precisando disso. Fala com o pai que a minha família precisa daquilo. Mas não, irmãos. Ele chega para o Senhor e faz um pedido, mas talvez o mais importante. Ensina-nos a orar. E se você entender que a oração não é um monólogo, onde somente eu falo, mas a oração é também um diálogo, onde Deus também encontra um canal para falar comigo. E se você entender que nesse diálogo há intimidade e há comunhão, você vai ver que a oração, de acordo com a irmã Madame Guyon, foi uma mística do século XVI, se não me falha a memória, século XVI, lá na França, né? Uma mulher de Deus. A oração é um meio também de nós desfrutarmos de Deus. Diz o salmista que na presença dele há delícias. E como é que nós desfrutamos disso? Por meio da oração. Quando a gente vai olhar a história da igreja, nós vamos ver, fazendo um recorte, pegar os místicos da igreja, os homens e as mulheres que foram tão diferentes, tão além da sua época. Por exemplo, essa senhora, Madame Guyon, ela ficou presa, a mando da rainha da França, não lembro o nome da rainha da época, mas se não me falha a memória, ficou quase uns 20 anos em um calabouço, presa. E aí ela relata na biografia dela que a presença de Deus ali naquele lugar era tão gloriosa que as paredes daquela prisão para ela eram como pedras preciosas. Porque ela descobriu, irmãos, o segredo. Ela descobriu o segredo da oração. Ela descobriu o segredo da comunhão com Deus, de desfrutar Deus, de se alimentar de Deus na oração, de se deleitar no Senhor durante a oração. Então aquilo que para os olhos dos estranhos era uma prisão, para ela era a liberdade. Porque ela podia orar sem que ninguém pudesse incomodá-la. E não somente ela, irmãos, existiram vários outros. São João da Cruz, Fenelon, se não me falha a memória, foi discípulo dela, e tantos outros, irmão A.W. Tozer, do século XX, e tantos outros que descobriram na oração o segredo. Posso falar aqui de Andrew Murray, um homem que escreveu mais de 200 livros, e muitos deles tocando neste assunto, a oração. Tantos homens que descobriram, irmãos, este segredo, e o segredo que a igreja evangélica do século XXI tem negligenciado. Melhor dizendo, uma verdade que nós, a igreja evangélica do século XXI, a igreja do Senhor, tem negligenciado em sua grande maioria. Precisamos, irmãos, voltar às bases do Novo Testamento. Precisamos voltar ao fundamento. E a oração faz parte, irmãos, do fundamento. A oração faz parte, irmãos, do fundamento. Tocar a Deus, irmãos, experimentar a Ele, ter comunhão com Ele, e não somente isso, mas ser transformado por Ele, pela glória dEle, por meio da oração. Eu acredito que se eu fosse aquele discípulo, certamente também, eu acho que eu não teria outro pedido a fazer, a não ser dizer: Jesus, mestre, me ensina a orar como o Senhor ora. Me ensina a orar como o Senhor ora. Eu quero ter, Jesus, essa intimidade que o Senhor tem com o Pai.
Eu quero ter, Jesus, eu quero desfrutar desta comunhão que o Senhor tem. Eu também quero saber, Jesus, como me aproximar de Deus, como me aproximar do Abba, como chamá-lo de Abba sem me sentir condenado. Irmãos, é vital o ensinamento sobre oração para a igreja. É vital. A gente precisa quebrar algumas ideias que foram construídas em nossa mente, de que a oração é um peso, a oração é um fardo, de que é difícil. Irmãos, isso não procede de Deus. Irmãos, a oração é glória. A oração, irmãos, ela é poderosa. A oração, irmãos, ela abre portas espirituais. A oração, irmãos, é como se fosse uma bomba atômica do reino do Espírito, irmãos. A oração é poderosa para quebrar cadeias, grilhões, para manifestar a glória de Deus. A oração, irmãos, ela é tão poderosa que ela é capaz de trazer o reino de Deus que está lá para esta terra. Não é assim que Jesus nos ensina a orar? Venha a nós o teu reino. Por meio do que, irmãos? Por meio da oração. E é esse o clamor da igreja. E esse deve ser o clamor dos filhos de Deus. Venha o teu reino. Manifesta, Senhor, a tua glória aqui nesta terra. Venha a tua majestade. Seja engrandecido o teu nome aqui neste lugar. Mas nós, muitas das vezes, irmão, nós negligenciamos. A gente negligencia, o que é muito triste. Eu acredito, isso aqui sou eu que estou dizendo, que o Senhor olha nos altos céus e fica tão triste, entristecido. Nosso Deus também se entristece. Claro que essa é uma linguagem que nós vamos até estudar na escola bíblica, uma linguagem antropopática, que atribui sentimentos humanos a Deus, mas a Bíblia nos mostra que verdadeiramente Ele se entristece quando Ele olha de lá de cima e não vê os seus se aproximando dele em oração. Irmão, você pode fazer uma retrospectiva da sua vida, quanta coisa Deus já operou por conta da sua oração. Quantas experiências espirituais genuínas, tem aquelas que são fake, mas genuínas, você experimentou porque estava orando. Eu conheço um pastor, o meu pastor George, ele sempre conta essa história. Ele estava num momento muito difícil da vida dele, um aperto muito grande, e ele trancou a porta do quarto, dobrou os joelhos ali no pé da cama e começou a orar e se derramar. Até que alguém passou por ele e deixou as orlas das vestes tocarem nele. Quando ele sentiu aquilo ali, não teve dúvidas, Senhor visitando. Veja até onde pode ir a intimidade de alguém com o Senhor. A sua vida está fria, a sua vida está fraca, está desnutrida. Será que você não tem negligenciado a oração, não? Será que você não parou de orar? Não parou de alimentar a chama que ardia no teu interior? Orai sem cessar. Não extingueis o Espírito. O pastor David Wilkerson, se não me falha a memória, no seu último sermão gravado, ele conta que
um casal de pastores da Inglaterra foram a uma de suas conferências. E esses pastores, esse pastor e essa pastora, essa irmã, a esposa do pastor, que estava com ele, eles saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos. Eles pediram licença à igreja, tiraram uma licença de 2 meses e começaram a rodar os Estados Unidos, procurando algo que avivasse o coração deles. Eles começaram a rodar vários cultos, vários movimentos e tal, até que eles pararam em uma dessas conferências onde o pastor David Wilkerson estava pregando. No final da pregação, esse pastor e a sua esposa foram até esse pastor sênior, mais velho, David Wilkerson, falou: nós precisamos conversar com o senhor aqui. Pois não. Nós saímos da Inglaterra há 2 meses e o nosso objetivo era reencontrar o fogo de Deus, porque a nossa igreja perdeu. E a gente saiu de lá da Inglaterra e viemos para os Estados Unidos em busca desta chama de avivamento. E o pastor David Wilkerson, na sabedoria do Espírito, perguntou para eles: resumam para mim uma única palavra, o que é que vocês estão sentindo? E eles falaram, os dois: desânimo. Estavam desanimados com o ministério, estavam achando a igreja um fardo, um peso, estavam desanimados com a própria vida, estavam querendo largar tudo. E aí David Wilkerson, um homem de Deus, a gente pode falar dele que já morreu, também não conhece a gente. Ele olha para a esposa do pastor e fala: minha irmã, dá uma palavra de conhecimento. Você era uma mulher de oração. Você se levantava às madrugadas e orava pelo pastor, pelo seu marido, pelo ministério dele. Por que você parou de orar? E a mulher começa a se derramar, começa a chorar. Veja você o poder da oração. Eles estavam desanimados porque pararam de orar, porque deixaram de viver no secreto essa intimidade, essa realidade. Estavam diante da multidão, que era a igreja que eles pastoreavam, mas já não tinham mais graça, já não tinham mais poder, já não tinham mais a unção, porque pararam. Estão lembrados lá do milagre de Eliseu? Enquanto tinha vasilha, tinha óleo. Acabou a vasilha, acabou o óleo. A gente pode tirar uma lição disso aí. Quando tem oração, tem graça e tem unção. Acabou a oração, acaba. Quando eu falo graça, não é graça no sentido de salvação não, mas eu falo graça de virtude e poder, né? Acaba o poder e acaba a unção. Então, às vezes, você olha para a sua vida e vê que está toda... Por quê, irmãos? Vai na raiz do problema. Recupera o que você perdeu. Ou se você nunca teve, corre atrás para ter. Uma vida de oração, de intimidade, de comunhão. Queridos, só para poder fechar essa passagem, esse sermão, eu estava vendo que no Evangelho de Mateus, essa passagem, ela está colocada dentro do Sermão da Montanha. Certamente a certa feita foi lá na pregação do Sermão da Montanha, né? Certamente a pregação que Lucas diz, certa feita, essa certa feita certamente foi no episódio do Sermão da Montanha, que está registrado em Mateus capítulo 6, versículos
de 9 a 15. Foi neste momento. Agora é interessante que Mateus, ele situa essa passagem no tempo e no espaço. Ele diz o lugar e diz o momento, quando foi feito. Mas Lucas não se preocupa com isso. Em Mateus, esta passagem está linkada ao sermão da montanha. Faz parte do ensinamento do Senhor ali no sermão da montanha. Mas em Lucas há um recorte. E o que me chamou a atenção, isso eu vou falar só para poder finalizar, é que Lucas situa essa passagem. Ele não se preocupa em relatar o tempo e nem o espaço, o tempo e nem o lugar onde isso aconteceu, porque ele tinha em mente outra coisa. Por isso que Lucas não fala no sermão da montanha Jesus. Lucas não se preocupa com isso, irmãos. Mas o que é que Lucas tinha em mente? Onde é que Lucas situa essa passagem? Logo após o episódio de Marta e Maria. Serviço versus devoção. E no episódio de Marta e Maria, a devoção de Maria é superior ao serviço de Marta. E logo em seguida, ele fala: certa feita estava Jesus orando. O que é isso? Devoção também ao Pai. Então o que Lucas quer enfatizar é essa vida de comunhão, é essa vida de devoção ao Abba, ao Pai, ao Senhor. Por isso que a visão desse evangelista é interessante, irmãos. Mas nós vamos dar uma paradinha por aqui. Nossa oração é que o Senhor nos ensine a orar. E para orar biblicamente é preciso ler a Bíblia, porque é daí que o Espírito Santo vai tirar as palavras de dentro de você. As palavras da Bíblia que você ingerir, é daí que o Espírito Santo vai tirar e vai trazer a inspiração. Meu irmão, minha irmã, vamos nos colocar de pé. Se você for ler aqui o capítulo 11 de Lucas, você vai ver que Jesus, logo em seguida, ele incita a orar. Tem a parábola do amigo importuno e Jesus incita a orar. Vamos orar.